Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou a professora doutora Tatiane Isaia, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje estou aqui para que a gente possa conversar um pouquinho sobre uma nova legislação que temos aí. A Política Nacional de Educação Digital, né? A Lei 14.533 de 2023, tá bom? Então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa nova legislação, que é uma legislação muito importante no contexto da educação básica, principalmente aí quem trabalha no ensino fundamental e no ensino médio, com a disciplina de computação, ou como algumas escolas chamam, com a disciplina de informática, né? É uma legislação, então, que precisa ser plenamente atendida pelos professores e pelas professoras que trabalham com esse componente curricular, né? A computação ou a informática. E lembrando que é uma discussão importante da gente fazer dentro do contexto aí de quem está no curso de licenciatura em computação, né? Se alguém aí que está assistindo essa videoaula não sabe, né? Nós temos aqui na Universidade Federal de Santa Maria o curso, né, de licenciatura em computação na modalidade EAD, né, na modalidade Educação à Distância, que prepara, então, professores e professoras para atuarem nas escolas trabalhando, né, a educação digital. Então, é uma legislação importante e que precisa ser plenamente atendida por esses educadores, né, por essas educadoras, porque a legislação, a Lei 14.533, ela é muito clara, né, e deixa isso muito explícito, que ela, então, vai se agregar àquilo que está na Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, vamos com calma aí, que a prof vai explicar melhor, e vou também articular com a BNCC, tá? Então, para que a gente possa começar o nosso entendimento dessa nova lei, né, dessa nova política educacional, eu vou compartilhar ela com vocês, tá? Ela está disponível, certo, no site do Planalto, né, bem tranquilo de encontrar ela lá, é só digitar no Google que vai aparecer, tá? Então, é a lei número 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Então, ela institui a Política Nacional de Educação Digital e altera a nossa LDB, tá? Assim como vai alterar também a Lei 9.448, de 14 de março de 1997, altera também a 10.260, de 12 de janeiro de 2021, e também, né, a 10.753, de 30 de outubro de 2003, tá? Fica aí uma sugestão aí, vou deixar vocês curiosos, né? A LDB a gente conhece, mas essas outras leis, procurem aí no Google, né, acessar e conhecê-las, tá? Fica essa dica. Bom, o que ela altera na LDB especificamente? Aí eu já vou puxar lá para baixo da lei, tá? Que ela vai dizer, então, especificamente aqui, ó. Ela vai alterar na LDB, em primeiro lugar, o quarto artigo, né? Onde vai, então, educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas, tá? No parágrafo único, então, vai dizer, para efeitos do dispositivo, né, desse inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento, tá? E aí, então, lá no artigo 26 ainda, né, da LDB, nós temos as mudanças que a Lei 14.533 traz
no parágrafo 11 do artigo 26 vai estar, né? A educação digital com foco no letramento digital, no ensino de programação, no ensino de computação, programação, robótica e outros componentes digitais. Será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, gente, o que isso quer dizer, né? A gente precisa atentar bem. Professores e professoras que trabalham com computação lá no contexto do ensino fundamental e do ensino médio precisam prever nos seus planejamentos de aula atividades pedagógicas que ajudem os alunos e as alunas vamos dizer assim, a adentrar no letramento digital. Então, essa educação digital, ela tem que abranger o quê? O ensino, vou destacar aqui, né? O ensino da computação, da programação, da robótica e desenvolver outras competências digitais, sendo um componente curricular. Então, é obrigatório, né? Faz parte lá das disciplinas que compõem essas duas etapas da educação básica. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Então, se eu sou prof de computação, eu preciso, nos meus planejamentos de aula, pensar em atividades pedagógicas que desenvolvam tudo isso que está destacado aqui, né? Dentro dentro do parágrafo 11, né, do artigo 26 da LDB, que é o que trouxe, então, a reformulação, tá? Bom, vamos lá, voltar aqui, que a prof quer destacar. Bom, tendo em vista tudo isso, tá? Então, esta lei, né, o apelidinho dela é o PNED, então, lembrando, né, Política Nacional de Educação Digital, ela apresenta eixos e objetivos. Então, são esses eixos e esses objetivos que precisam permear toda a prática pedagógica envolvendo o componente curricular, né, a disciplina de computação nas escolas, tá? Primeiro eixo, a inclusão digital. Aí nós vamos ter a educação digital escolar, a capacitação e especialização digital, e pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, tá? Então, vamos pensar que cada um desses eixos estruturantes, e como o nome está dizendo, eixo estruturante, então, são esses eixos que vão estruturar todas as práticas pedagógicas que acontecerem lá nas aulas de computação. Por isso que a prof está dizendo, quando nós, professoras e professores deste componente curricular, né, vamos pensar quais atividades pedagógicas nós vamos propor aos nossos alunos, às nossas alunas, os eixos precisam permear. Inclusão digital. Então, vamos ver aqui, ó, a lei ela é muito clara e nos ajuda a entender perfeitamente o que se quer dizer, tá? Então, vamos lá. No artigo 2º, o eixo da inclusão digital deverá ser desenvolvido dentro dos limites orçamentários e no âmbito de competência de cada órgão governamental envolvido, de acordo com as seguintes estratégias prioritárias. Primeiro, promoção de competências digitais e informacionais por intermédio de ações que visem a sensibilizar os cidadãos brasileiros para a importância das competências digitais, midiáticas e informacionais. Segundo, promoção de ferramentas online de autodiagnóstico de competências digitais, midiáticas e informacionais, treinamento de competências digitais, midiáticas e informacionais, incluídos os grupos de cidadãos mais vulneráveis, facilitação ao desenvolvimento e ao acesso de plataformas e repositórios de recursos digitais, promoção de processos de certificação em competências digitais e sexto, implementação e integração de infraestrutura de conectividade para fins educacionais que compreendam universalização da conectividade da escola à internet de alta velocidade e com equipamentos adequados para acesso à internet nos ambientes educacionais,
e fomento ao ecossistema de conteúdos educacionais, de conteúdo educacional digital, bem como promoção de política de dados, inclusive de acesso móvel para professores e estudantes. Então, vocês vejam, né, que dentro do eixo da inclusão digital, a gente está vendo aqui aspectos que cabem, né, à esfera governamental disponibilizar para que efetivamente isso aconteça na escola, tá? Então, são competências aqui, vamos dizer assim, da esfera governamental. Aí, a gente tem, então, dentro do artigo 3º da legislação, né, vai dizer que o eixo educação digital escolar tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e a aprendizagem da computação, da programação, robótica e outras competências digitais envolvendo, tá? O que envolve aí, então, esse trabalho? O pensamento computacional, né, que se refere à capacidade de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática, né, por meio do desenvolvimento da capacidade de criar e adaptar algoritmos com a aplicação de fundamentos da computação para alcançar e aprimorar a aprendizagem e o pensamento criativo e crítico nas diversas áreas do conhecimento. Então, essa questão do pensamento computacional, ela está muito forte na lei, né? Assim como a questão do mundo digital. O que envolve, então? Lembrando que esses são, né, os objetivos aí da educação, do eixo educação digital na escola, tá? O mundo digital, que envolve a aprendizagem sobre hardware, como computadores, celulares e tablets, e sobre o ambiente digital baseado na internet, como sua arquitetura e aplicações, tá? A cultura digital envolve a aprendizagem destinada, vamos dizer assim, à participação consciente e democrática, né, por meio das tecnologias digitais, o que pressupõe compreensão dos impactos da revolução digital e seus avanços na sociedade, a construção da atitude crítica, ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais e os diferentes usos das tecnologias e dos conteúdos disponibilizados. Aí a gente tem como um quarto elemento os direitos digitais, que envolve a conscientização a respeito dos direitos sobre o uso e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que nós temos desde 2018. A promoção da conectividade segura e a proteção de dados da população mais vulnerável, em especial crianças e adolescentes. E o quinto, a tecnologia assistiva, né, que é muito importante, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade e a aprendizagem, né, com foco na inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A tecnologia assistiva são todos aqueles recursos, aqueles elementos, né, que são criados para ajudar as pessoas com deficiência, né, as pessoas aí do público-alvo da inclusão, né, e também que tenham essas mobilidades reduzidas para que elas possam efetivamente aprender no contexto da escola, tá? Aí a gente vai ter um parágrafo primeiro aí na lei, né, que vai dizer quais são as estratégias prioritárias da educação digital. Então, eu convido vocês depois a acessarem a legislação e ler bem especificamente todos os itens que constam aí, tá? Bom, importante, tá aqui, ó, dentro do do artigo 3º, tá? A gente tem aí o parágrafo 2º, que vai dizer, ó, o eixo educação digital escolar
deve estar em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e com outras diretrizes curriculares específicas. Então, o que eles querem dizer, tá? O prof vai abrir aqui a BNCC para nós, eu tenho ela aqui no meu computador, para que a gente possa entender como que é essa, né, essa lei se articula com a BNCC, que é uma outra política pública, né, uma outra política educacional, mais especificamente é uma política curricular, né, e que traz aí os elementos que devem compor a nossa, enfim, o currículo das escolas, tá? E aí, nós temos dentro da BNCC, dentre tantos outros elementos, né, como vocês sabem, ela é uma política de 600 páginas aí, mas nós temos lá na página introdutória, nas páginas introdutórias, as competências gerais da BNCC. E nós temos, dentro das 10 competências gerais da BNCC, 3 especificamente que se relacionam com a educação digital, tá? A primeira competência geral da base que se relaciona com, né, a educação digital é a número 1, que vai dizer valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, dentro dessa competência geral número 1, dentre outros elementos, nós temos aí a importância da educação digital também, tá? Depois, a competência geral 4 da BNCC também vai trazer a questão da importância da educação digital, porque vai dizer, ó, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, tá? E depois, a quinta competência geral também vai trazer os aspectos que envolvem a educação digital, né? Porque ela vai dizer, ó, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais, incluindo as escolares, né? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, tá aí, né, para mostrar para vocês, então, né, como que esse parágrafo segundo se articula com a BNCC, através dessas três competências gerais que já estavam estabelecidas desde lá de dezembro de 2017, tá? Bom, aí a gente tem, então, no artigo 4º aqui da Lei 14.533, nós temos a discussão sobre o eixo, né, capacitação e especialização digital. Então, qual é o objetivo desse eixo? Capacitar a população brasileira em idade ativa, fornecendo-lhe oportunidades para o desenvolvimento de competências digitais, para a plena inserção no mundo do trabalho, tá? Então, é um eixo aí que se relaciona aos aspectos que envolvem as profissões, tá? E aí a gente precisa pensar também, tentando articular com a BNCC, né, que nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular para o contexto do novo ensino médio e que traz muito forte isso dentro dos itinerários formativos, né, porque os itinerários formativos, todos eles se relacionam com a tecnologia. Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho sobre esses itinerários, tem uma videoaula da prof no meu canal do YouTube que eu discuto sobre isso, então fica aí disponível para vocês, tá? Então, aí, no parágrafo 1º da legislação, eles vão trazer, né, as estratégias prioritárias para atender este eixo. Convido vocês depois a lerem com calma, tá? Acho que vale muito a pena a leitura, a título de conhecimento, de informação, tá? Bom, aí a lei
prossegue, né, no seu 5º artigo, trazendo a questão do eixo pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, que tem como objetivo principal desenvolver e promover as TICs, né, acessíveis e inclusivas. Então, também vai ter aí as estratégias, ó, dentro desse eixo, tá? No parágrafo 1º aí, vocês leem depois com calma quais são as estratégias, tá? Que isso é muito significativo para a formação de vocês. Bom, aí a lei vai aprofundar um pouquinho, depois vocês podem ler mais, né? Dizendo, então, que a esfera governamental, né, o poder público também tem os seus deveres, como a gente já viu antes, para que, de fato, né, esta lei possa efetivamente entrar em vigor, né? Que os professores e as professoras efetivamente possam implementá-las, porque não basta só a boa vontade, não basta só ter o conhecimento dela, né? Trabalhar com a computação requer recursos, sim, requer investimentos, e a gente sabe que, às vezes, no contexto da escola pública, né, os laboratórios são precários, mas temos aí esta lei que fortalece, então, e que diz que é necessário que a esfera pública, o governo, possa dar também, possa não, deva dar, né, os recursos necessários. Tá? Bom, essa videoaula, assim, ela foi bem básica, né? Procurei trazer os elementos principais dessa legislação 14.533 de 2023. Ela é novinha, mas já não é tanto, né? Porque a gente já está em 2025. Mas é importante, né, que a gente conheça, e fica aí a sugestão para vocês. Acessem ela. As pessoas que são minhas alunas e meus alunos terão acesso a essa legislação através do Moodle da disciplina, mas quem está me assistindo aqui pelo canal do YouTube, que não é meu aluno, minha aluna, é muito fácil de achar a lei, tá? É só colocar lá no Google que ela vai aparecer no site lá do Planalto ou até mesmo do Senado. E quem quer também conhecer a BNCC, ela está disponível no site do Ministério da Educação, tá bom? Se ficou alguma dúvida ou se vocês têm algum comentário a fazer, por gentileza, deixem aí nos comentários embaixo do vídeo que eu terei satisfação em responder, tá? Um beijo grande para vocês e muito obrigada pela atenção. Até uma próxima.